o que é muito bacana, né, quando a gente está falando aqui sobre pessoas, é que você pode achar que você lê o livro, já sabe tudo, mas meu, na hora, quando você começa a encontrar as pessoas, conversa, você descobre como as pessoas são diferentes e como isso é bom. O mais legal de tudo isso, você vê como é bom a gente ter gente diferente, como é bom você ser surpreendido. Então, aqui vai ser uma oportunidade da gente poder explorar um pouquinho disso. Ai, com certeza, Caleb, das pessoas também conhecer essa simpatia de pessoa que você é, um cara que tem uma jornada incrível. Queria que você falasse um pouquinho, sabe, Caleb, de como que começou a sua conexão com essa questão dos talentos, de entender como que ele pode, de fato, se tornar um ponto forte, o quanto que isso pode mudar a vida de uma pessoa, sabe? Não só na vertente do profissional, da liderança, do gestor, mas o quanto que isso pode ser tão impactante em termos de quebrar a cultura de tudo daquilo que a gente vem ao longo da jornada, pegando desde a escola, aqueles conceitos antigos, quebrar tudo isso e construir uma nova história, né, Caleb? Você conta um pouquinho pra gente? Ah, claro, vai ser um prazer. Então, uma coisa muito legal, né? Esse teste, quando eu conheci, eu ainda estava no mundo corporativo. Eu trabalhava no maior banco privado aqui no Brasil. Tinha uma equipe, e daí a Ju, que trabalhava comigo, ela foi fazer uma pós em Chicago. Quando ela voltou, eu vim conversar com ela, né? Perguntei, e aí, Ju, o que que você aprendeu de bom, né? Pensei que ela trazia um modelo econômico, né? Trazer aquelas coisas, né? Modernas. Ela falou, não, tem um teste aqui que eu respondi, que o negócio é muito bom. Ele te fala o que que você faz bem, te deixa mais animado, você consegue fazer mais a diferença. Daí eu fiquei todo interessado, né? Pensei, e aí, mas como é que faz para responder esse teste? Ah, você compra um livro, no livro vai vir um código, você responde. Falei, é só isso? Né? Tipo, é só responder o livro, acabou? Assim, facinho assim, né? Ela falou, o negócio é super legal e tudo é online. Eu falei, tá bom. Aí eu comprei o livro para minha equipe, apliquei com todo mundo e a gente fez um jogo. A gente leu as descrições e falou, vamos adivinhar quem que é? E sabe o que é engraçado? As pessoas acertavam, porque assim, era muito louco. A gente, falou, a gente não percebe, né? E aí foi um ponto muito interessante sobre o autoconhecimento, de que, olha só, às vezes a gente não acha que é, ou às vezes a gente acha que é parte, os outros olham e percebem muito mais da gente do que nós mesmos. A gente se conhece muito mal no final, E é né? interessante, né? Porque na verdade a pessoa traz uma validação, né, Caleb? Exatamente, né? E aí, quando eu comecei a aplicar e reorganizar a equipe com base nos seus talentos, e aí, quem faz bem o quê? Como é que a gente se ajuda mais? A gente criou uma cultura mais colaborativa no ambiente altamente competitivo, então a gente sabia, olha, vai ter ranking, não é todo mundo que vai poder ter a melhor remuneração, não é todo mundo que vai receber premiação, mas vamos cada um fazer o seu melhor e a gente se ajudar para o nosso grupo ser forte. E isso foi super bacana, porque me ajudou como líder a me destacar, ajudou as pessoas da minha equipe a serem reconhecidas pelos seus pares e também pelos clientes internos. Então foi uma jornada super bacana. Para mim, daí eu falei, esse negócio é muito bom, né? Depois eu pedi as contas, fui trabalhar, fui dar aula de robótica para adolescentes, né? Tem Lego, aqui eu gosto de Lego, né? Então essas coisas aqui tem tudo a ver com isso, né? E olha que interessante, depois que eu saí, pessoas começaram a me chamar para conversar. Elas queriam entender melhor, mas, puxa, você teve uma saída planejada, eu queria saber melhor, você me ajuda? Você faz coach comigo? Eu falei, mas o que que o coach faz? Eu não sei, né? Ah, não, a gente conversa aí, me explica como são as coisas, né? Me façam perguntas, tá bom. Daí eu comecei a atuar de uma forma mais amadora, assim, como coach. Eu devo falar, não, talvez eu vou ser mais mentor, né? Acho que mentor é mais legal, né? Porque, assim, não tenho formação, né? E eu tenho experiência, então... Mas sabe o que foi legal? Eu sempre aplicava o teste com as pessoas. Isso me ajudava a conversar melhor com elas, porque eu entendia o que elas gostavam, como elas pensavam, onde elas podiam se destacar. Então já tinha meio que um cheiro, olha, você tem talento, ó, você leva jeito para isso. Aí, depois de, né, ter alguns casos de sucesso, pensei, mas acho que é bom ter uma formação, porque o negócio está muito caseiro aqui, acho que vai dar errado, né? Vão me descobrir, né? Vão descobrir a síndrome do impostor, né? Aí, olha só que legal, naquela época a Gallup estava trazendo para o Brasil o curso, o GGSC, a formação de coaches, e aí eu me inscrevi na primeira turma. E aí foi assim, nem conhecia os outros que faziam, né? Foi meio assim, já tinha coach profissional na minha turma, eu estava lá, e eu não sei direito como é que é, né? Aí participando do curso foi muito legal, porque algumas coisas deu para perceber que eu já fazia naturalmente. E isso veio via feedback dos colegas. Eles falaram, não, mas você empatiza rápido com as pessoas, você faz rapport. Eu falei, não sei, eu só estou tentando seguir as coisas aqui.
E aí um grande insight veio lá de perceber que, olha só, eu posso desenvolver pessoas a partir de quem elas são. E não só simplesmente um teste que me ajuda a ler as pessoas. Então, na época, o que que eu usei parte, então, da potencialidade do Clifton Strengths com a minha equipe, que era o quê? Pessoa certa no lugar certo. Então, minha ideia era o quê? Se as pessoas trabalharem com o que gostam, com aquilo que faz bem, elas vão trabalhar mais felizes, vão gerar mais resultado, nossos clientes internos e externos vão ficar mais felizes, então, no geral, vai ser bom. Mas eu não pensava em como é que eu posso refinar esses talentos, como se eles fossem ferramentas. Né? A gente fala muito dessa ideia, né? Do diamante bruto, do diamante lapidado. Como é que ajuda a lapidar tanta coisa boa? Primeiro assim, deixa o pessoal lá, eles vão dar certo e vão embora, né? Exato. E aí a formação trouxe isso. Gostei tanto, fui aplicando, hoje eu sou, então, instrutor, né? E eu tive, né, alguns episódios de saúde que são, né, fica para uma conversa para um outro dia, que para quem tiver interesse e tudo, né? Mas aqui, para aqueles que já tiveram algum parente ou algum conhecido que tiveram ou câncer ou infarto, eu já tive as duas coisas. Então, eu estou aqui hoje. Eu gosto de dizer que eu não quero estar por estar. Então, se eu estou aqui com a Flávia, é porque eu gosto, porque eu quero fazer a diferença. E também eu sempre coloco o meu contato à disposição. Então, se você estiver passando por isso, ou tiver alguém que está passando por isso, olha, não hesite, manda mensagem para mim, eu converso, liga para mim, assim, a vida é muito preciosa, gente, né? Deus criou a gente tudo com talento, somos todos aqui, ninguém está aqui à toa, então vamos fazer bom uso do nosso tempo, né? Construir coisas boas e aprender. Eu acho que aqui é a parte bacana que a gente não para de aprender. Então não é porque eu ensino que agora eu sei tudo. Na verdade, quanto mais eu vou trabalhando com isso, mais eu vou ensinando, mais eu vou aprendendo, pensando, puxa, como tem nuances, como é bom a gente saber que as pessoas são diferentes. E como é bom da gente poder conversar e trazer isso para as pessoas. Ai, Caleb, que bacana. Eu queria muito que você tivesse, de fato, contado a sua experiência com esse início do método, porque eu acho que realmente tem muita riqueza. E eu acredito que talvez as pessoas acham, tem esse viés mesmo do rótulo, sabe, Caleb? De te ver aqui, por exemplo, e achar que você sempre fez isso. De te ver aqui, por exemplo, e achar que você buscou isso desde sempre. E que talvez esse ambiente foi a sua primeira opção lá atrás e não foi. E isso traz para as pessoas a possibilidade de mudança para elas também. De que, às vezes, hoje ela ainda não está no melhor lugar para ela e nem no lugar que faz mais sentido, mas ela pode construir e buscar isso a partir de um método que traz clareza de conhecimento dela, não só a respeito de quem ela é, como onde ela pode desempenhar melhor aquela pessoa que ela é, né? Então, acho que isso é muito rico, né, Caleb? E acho que a gente consegue introduzir nessa questão, né, de que talento não é rótulo, né? Exatamente, até como exemplo real, uma das pessoas da minha equipe, enquanto eu fui desenvolvendo então esse lado, né, de entender melhor o que você gosta, quais são os seus sonhos de carreira, a gente tinha uma conversa mensal. Eu tinha feito um curso na Disney de liderança, foi também transformador. Nossa, isso aqui vale a pena, né? Quem puder, imagina você faz um curso em que de manhã você está aprendendo e à tarde você vai no parque brincar e vai aprender sobre os negócios na prática, né? Aí você entende. Bom, hein? Saí mais fã, é incrível, saí do curso mais fã do que eu entrei, porque você tá meio encantado, você pensa, não, agora eu vou aprender a mágica por trás, sabe? Acabou o encanto, né? Agora que você olha a cozinha, daí você fala, não, é o contrário, porque aí você entende por que eles estão fazendo as coisas, e fala, uau, isso aqui é legal. E quando eu fui lá, eu pensei, eles vão ensinar tudo sobre método, disciplina, processo, né? A Disney é uma maquininha, sabe o que é o mais legal? Lá eles valorizam muito pessoa certa no lugar certo, liderança e o engajamento das pessoas, não é o processo. Tem processos, tem regras, tem manual, tem tudo. Mas quem vai fazer a diferença no dia a dia são as pessoas, porque lá eles não estão contratando robôs. Você tem elemento de cultura, você tem propósito. É gente que gosta mesmo de estar lá, né? Então, assim, isso é uma coisa muito bacana que daí eu trouxe, né? Eu voltei e falava, quero fazer isso. E sabe, entendendo melhor essa questão dos talentos das pessoas, uma das pessoas conversando comigo, ela falou que ela tinha um sonho de trabalhar em outra área. Eu conversando com ela, falei, mas e aí? Por que você não vai para lá então, se você quer? Eu acho que eu não estou pronta. Eu ainda preciso. Falei, olha, vamos explorar, vamos ver as janelas. Né? E a gente conversando, acredita? Eu ainda era gestor dela, ajudei ela a ir embora, perdi um talento, mas eu sabia que isso era bom para ela. E hoje ela já conseguiu, anos depois, chegar no nível que ela buscava, no sonho dela
lá no banco. Então, assim, é muito bacana, né? É recompensador ver esse tipo de coisa acontecer. Mas você tem razão, ela podia estar lá, eu acho que eu não consigo, acho que eu não sei, acho que eu tenho que ficar aqui. Então é possível, sim, você buscar. Agora, não dá para ir de qualquer jeito. Acho que essa aqui é a diferença, né? Você pode, vamos, 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 né? Ou você começa a olhar e falar, é que eu posso ir usando o que eu tenho de melhor. Porque esse era o medo dela. Ela olhava para a área nova e falava, mas eu não tenho o que eles precisam aqui. Eu falo, não, mas esse é o seu diferencial. Você conhece muita coisa que talvez eles não conheçam. E se você agregar agora conhecimento, experiência naquele lado, uma hora você chega. Quem sabe? Por que não, né? Com certeza. E eu acho muito bacana, sabe, Caleb, você trazer essa abordagem, porque assim, eu acredito muito nisso, que às vezes falta para uma pessoa uma palavra, um impulso, alguma coisa que na verdade fortalece coisas que ela aprendeu a não reconhecer nela, sabe? Então a gente Uhum. é ensinado a estar aqui, sabe, olhando para as nossas deficiências, a estar aqui olhando para as coisas que talvez pô, nossos feedbacks ao longo da vida foram sempre sobre gaps, né, ô Caleb? A gente não, Exatamente. sabe qual que é o reconhecimento que a gente tem, baseado na cultura que a gente aprendeu a ter, a desenvolver, é de quando morre vira santo, né? Mas em vida, não é? Sim. Eu acho que Então, Machado de Assis, né, ele escreveu uma frase muito interessante que falava o seguinte: a pessoa está morta, agora podemos elogiá-la à vontade. Então, assim, já era, né? Já foi, né? Quantas pessoas não é só depois que ela sai da empresa, né? Apanhou sempre, aí no final depois você, nossa, a pessoa era muito boa. Puxa, então por que que ela saiu, né? Por que que você perde uma pessoa talentosa? Porque você, não, não, mas é que assim, né? Se eu elogiar, talvez ela vai ficar preguiçosa, ela vai se achar, né? Será mesmo? Às vezes a pessoa nem sabe que aquilo que ela faz é bom. A gente não percebe, né? Um dos conceitos que a gente trabalha que é super bacana, e se vocês puderem levar isso para a vida de vocês, é o seguinte: muitas vezes a excelência é inconsciente. Você faz aquilo naturalmente, você faz bem, só você não sabe. E como é natural, você acha que todo mundo faz igual. Então, o que tem de mais? Mas todo mundo deveria fazer assim. Bem, não todo mundo, você faz. é porque é algo singular, né, Caleb? As pessoas não têm as mesmas combinações de talento, né? E são essas combinações que fazem delas tão especiais. Eu acho isso muito rico. E eu adoro trazer esse tema a respeito realmente do rótulo, porque eu acho que a gente tem diferentes talentos, né? São 34, né, Caleb? E talvez exista muito isso também, né? Igual, por exemplo, existe um talento que chama empatia. Esse talento não pode ser um rótulo para você, aonde você se esconde e utiliza ele para todas as coisas da vida, inclusive também talvez queira se colocar como, ok, eu sou empático. Né? Não é um rótulo também nesse sentido, né? Não é um rótulo profissional e também não é um rótulo no sentido de você utilizar o talento como um adjetivo, né? Eu estou falando alguma bobagem, galera? Sim, é isso aí. O que é legal quando a gente fala sobre talentos, né? Você não é um talento único, isolado, então. Você é uma combinação. Agora, quando você começa eu sou esse talento, ou você, né, você se autorrotula, alguém te rotula, qual que é o risco? A próxima vez que falarem, você vai ter que defender essa posição frente aos outros, porque já que eu sou, eu não posso errar, já que eu sou, estão esperando de mim. Isso aumenta a pressão, olha só que coisa. Alguma coisa que você deveria fazer naturalmente, fazer bem, acabou virando eu tenho o quê ao invés de eu quero. E quando vira eu tenho o quê, que acontece? Sua performance pode ficar afetada, porque ao invés de você estar concentrado em fazer, você está pensando que o outro está pensando de você, você está pensando se estão gostando do que você está falando, ao invés de você simplesmente fazer. Então aqui, né, até Nossa, para você estar faz tanto presente, não é? sentido. Faz muito sentido, porque, por exemplo, não é o meu talento, mas pessoas, por exemplo, com talento na comunicação, né, Caleb? Às vezes, a pessoa tem uma área específica aonde ela possa aprimorar e fazer com que aquele talento, de fato, se torne um ponto forte. E aí, quando a pessoa torna aquilo um adjetivo, talvez as pessoas esperam que ela sempre se posicione da melhor forma, e às vezes não é aquela área que a pessoa vai conseguir fortalecer aquele talento específico. Então, isso é muito interessante, né? Exatamente. Acho que muitas vezes as frustrações que a gente tem e a nossa incapacidade de crescer vem dessas expectativas que a gente cria para a gente mesmo e muitas vezes os outros façam isso com a gente. Quando você começa a se preocupar muito mais com a opinião dos outros ou como está fazendo, porque aquilo virou uma expectativa sobre você, você deixa de ser igual criança. O que que criança faz? Criança brinca, criança se diverte, criança ri. A gente adulto já começa, mas será que pode rir? Será que eu posso falar? Será que eu posso?
Se você fica muito no será que eu posso, você na verdade não está se dando uma liberdade de ser você. Você está colocando vários filtros antes de você. E, claro, aqui eu não estou falando também que agora você tem que se expressar livremente. Ah, eu quero fazer isso aqui, né? Todo mundo, você tem que me engolir, você tem que me aguentar do jeito que eu sou. Não, não, assim também não ajuda. Mas tem o limiar, né? Então, quando a gente tira o rótulo, o que é legal? Não se rotula. Ah, eu tenho, por exemplo, minha primeira conexão. Ah, eu sou conectado. Ah, então eu tenho que me conectar. Se o grupo não tiver conectado, eu falei. Imagina que tristeza a gente ter que viver dessa forma. Outra forma é você olhar o seguinte, olha, eu tenho conexão, eu ajudo pessoas a se conectarem. Puxa, como é que eu estou hoje? Como é que eu posso ajudar alguém a fazer isso? E não uma obrigação, percebe? É um presente, né? Pensa no talento como, olha, como é que eu posso dar um presente para alguém? E não, como é que eu tenho que dar obrigatoriamente algo para alguém? E é muito legal isso, Caleb, porque inclusive acho que tem um conceito que talvez não fique claro para as pessoas, porque ainda a base dessa metodologia de pontos fortes ainda é pouco conhecida, né, Caleb? Infelizmente, né? E talvez as pessoas, inclusive, confundem talento com um dom, uma coisa quase que espiritual, uma coisa que a pessoa tem ali que é nato, que ela não precisa fazer absolutamente nada e que aquilo, de fato, é o grande diferencial e que ela nasceu com superpoderes. E também não é isso, né? Isso também é um rótulo, acaba sendo para o talento, né? E que é inoportuno, né? Não é correto, né? Então, quando a gente pensa então no talento, pensa que é aqueles seus padrões mais naturais de pensar, sentir, se comportar. É aquilo que você faz sem ninguém te falar. É a forma como você encara o mundo, aquilo que mexe com você, te motiva. Né? A gente gosta muito de falar que quando você está trabalhando, né, na sua zona de talentos e pontos fortes, você tem facilidade, você tem energia, você tem prazer e você tem excelência. Então, olha que bacana, que são coisas que você faz bem, você gosta, você quer fazer mais, aquilo te energiza, aquilo te faz crescer. Só que a gente foi muitas vezes ensinado desde pequenos na escola ao quê? Não, ó, você tem que cuidar daquilo porque aquilo que está ruim. Aquilo que está bom vai cuidar de si mesmo, né? Aquela ideia de vai cuidar de si mesmo. Time que tá ganhando não mexe, né? Você só mexe no Deixa. gap, né? Isso, e aí você começa, primeiro, você desvaloriza aquilo que você tem de bom. Então, ao invés de você olhar aquilo que tem de bom, não com sentido de orgulho, mas com sentido de, puxa, ainda dá para desenvolver mais. Como é que se vira excelente? A gente fica buscando ficar na média, que infelizmente leva a gente à mediocridade, não leva a gente à excelência. E é muito legal, porque assim, quando eu penso até nas próprias forças, nos talentos em si, realmente qualquer pessoa pode desenvolver qualquer coisa. Eu acho que a pergunta que todo mundo tem que fazer é: faz sentido isso para mim? O que eu quero é desenvolver um pouquinho de cada coisa e virar ali um patinho, né? Que pô, não anda mal, voa mal, nada mal, e talvez não faça de fato tantas coisas tão bem e atinja alta performance, tem uma eficiência maior em alguma coisa que faz, né, Caleb? Então, assim, poder pode, né? Mas se pergunte, isso realmente faz sentido? O que é legal, então? Cada pessoa deixa uma marca registrada nas outras. Algo que é interessante é o seguinte, pessoas que você lembra bem, ou elas fizeram algo muito ruim para você, ou elas fizeram algo muito bom para você. Aquela pessoa, sabe, você está lá na sala de aula, você lembra, 20 alunos, né? Aí depois, quando termina, anos depois, você fala, essa pessoa estava na minha sala, eu nem sei quem ela é, né? Ela não te marcou com nada, porque ela não fez nada relevante na tua vida. Nem que Uau, é seja boa, nem verdade. ruim. Agora, por que a gente precisa marcar os outros por algo ruim? A gente não pode marcar por algo bom? E quando marca, tem a ver com seus talentos, porque é a sua forma mais natural de ser. Agora, o que a gente costuma fazer? Não, não, todo mundo tem que ser igual. Naquele mesmo pensamento de, olha, gente, na gestão, né? O importante é todo mundo ser parecido, porque daí, se alguém sair, eu troco fácil. Como se fosse uma engrenagem, como se fosse um robô. Só que, sabe, quando a pessoa sai, não é simplesmente o trabalho que muda. A interação entre as pessoas muda, o ambiente muda. A pessoa traz mais do que simplesmente esse conhecimento técnico. Então, ao invés da gente tentar transformar as pessoas em robôs para poder fazer uma gestão mais controlada, é mais fácil fazer o seguinte: espera aí, a pessoa que chega, o que ela agrega? Como é que a gente reconfigura? É igual time de futebol, você vai ver, não é simplesmente tira uma pessoa põe outra. O esquema de jogo muda dependendo de quem entra, não é? E aí Nossa, com certeza, faz muito sentido. E aí no trabalho a gente o que faz? A gente rotula a pessoa, fica aqui e vai lá. Daí ela vira um número, ela deixa de ser uma pessoa. Depois perde emprego, ela perde identidade, olha que triste. Caramba, e assim, você falou isso agora, né, Caleb?
quantas pessoas estão hoje em trabalhos ou desenvolvendo atividades ou dentro de ambientes desaproveitadas de seus talentos, né? E aí você vai falar assim, poxa, Flávia, é porque essa pessoa talvez não tenha reconhecimento. Muitas vezes a pessoa não sabe, né, Caleb? A própria pessoa não se coloca nesse questionamento, porque assim, tem através do livro, que é a forma mais correta de você saber exatamente qual é o seu talento, mas através até de perguntas simples na sua vida, talvez você consiga de fato apurar e estar mais próximo daquilo que você faz com tranquilidade, com rapidez, com prazer e que tem a ver com alguma coisa que dá para você poder de fato desenvolver que traga bem-estar, né? E aí talvez não só no ambiente profissional, né? Tem pessoas que realizam seus talentos sendo pai e mãe, tem pessoas que realizam seus talentos em diversos ambientes, às vezes até em cultos religiosos, enfim. São as maiores, tem amplas possibilidades, mas talvez muitas dessas coisas não acontecem porque a pessoa não se coloca para pensar, né? Até uma das primeiras páginas lá do livro de Pontos Fortes, né? Ele tem uma história que fala, né, de uma pessoa encontrando com Jesus, né? Enfim, lá no céu, com Pedro, né? E ele pergunta, Pedro, quem teria sido o maior general? Quem foi o maior general da Terra? Ele já está aqui entre nós, né? Ele, a pessoa, o grande estrategista, o maior responsável, enfim, nesse sentido. Quem foi essa pessoa lá na Terra? Você me apresenta? E ele apresenta ele para eu lembro se é um carpinteiro, se é um marceneiro, enfim, apresenta para uma pessoa que não desenvolveu aquela função. E aí, quando aquela pessoa que faleceu pergunta, poxa, mas eu te falei de um grande general, eu te falei de um grande estrategista, e você por que me apresentou um carpinteiro? Porque esse cara, se ele tivesse visualizado tudo aquilo que ele tinha dentro dele de capacidade e tivesse dedicado tempo e esforço para isso, ele teria sim sido o maior general da Terra. E talvez ele não tenha se olhado, não tenha tido oportunidades para isso. E toda essa cultura que a gente está inserido engoliu essa pessoa, né, Caleb? E ela partiu aí sem ter oportunidade de saber o que ela tinha de melhor. Isso é muito interessante, né? Sim, concordo. Acho que aqui são duas coisas boas aqui que você trouxe. Uma delas às vezes você não tem oportunidade. Então, você está lá, né? Outra às vezes a oportunidade está aí e você nem sabe que aquela oportunidade poderia ser sua. E às vezes você está olhando a oportunidade que é boa para o vizinho, que é boa para a vizinha, que é boa para os outros, não para você. E aí você fala, puxa, a pessoa foi lá, deu certo, vou fazer igual. Né? O grande risco é aquele, eu vou fazer igual. Né? É a formulinha do sucesso, os 10 passinhos para fazer. Aí você vai e faz dar errado, você fica frustrado, e aí a culpa ainda é tua, porque você não soube copiar direito a fórmula, porque é só seguir a fórmula. Né? Assim, é duro. Caleb, você falou uma coisa que assim, me despertou aqui N questões, que é uma coisa que eu gosto bastante de falar, eu tenho certeza que você vai pontuar e vai enriquecer bastante essa questão. O quanto que a disciplina se tornou um talento universal, né, Caleb? É uma coisa que, se a gente está no trabalho, a gente está na vida, a gente está na atividade física, cara, a gente está na igreja, não importa onde você esteja, a disciplina é exigida de você. E é tão interessante que é um talento, não era para ser universal. Então, assim, a gente consegue desenvolver até certo ponto, mas talvez não profundamente, não tão profundamente assim, né? Como tratar, Caleb, essas questões que às vezes são apresentadas novamente de uma cultura para a gente, exigindo que a gente tenha talentos que não são universais, que são específicos realmente. Sim, isso aqui é um ponto importante, isso se aplica para todos, porque senão a gente também corre um risco enorme, super bom que você trouxe o ponto da rotulagem, né? Porque olha só, nomes como disciplina, empatia, comunicação, nós temos aqui como temas de talento. Temas de talento são esses agrupamentos de formas naturais de funcionar. Mas esses termos não têm o mesmo significado que disciplina, empatia ou comunicação têm no dicionário comum. Então, o grande erro é falar, opa, para eu poder me comunicar, eu tenho que ter comunicação. Aí você está a comunicação no último, né? Você responde o teste lá, são 34, parabéns, está no último. E, então, acabou minha chance de carreira, agora vou desistir. Acho que eu não sei falar nada, né? Ninguém me entende, então. Será que é verdade? Será que ninguém te entende? Ou será que a forma como você se comunica, você usa outros talentos? Então, aqui é super importante fazer uma separação entre uma competência, algo que você precisa fazer, e aí você tem que conseguir explicar comunicação de forma mais clara. O que é comunicação?
é apresentar alguma coisa de forma cadenciada, né? É você olhar dentro da sua profissão o que significa comunicação, porque se ficar uma coisa muito aberta, você não chega a lugar nenhum. E aí, talentos, eles não ficam falando muito do que, eles falam do como. Como é que você se comunica? Então, olha só, né? Quando a gente fala do talento de disciplina, que é o caso que você trouxe, pessoas que já têm disciplina alta, a natureza delas é querer ordem. Elas gostam de ordem no caos. Elas ficam nervosas se a coisa está bagunçada. Elas ficam nervosas se não tem planejamento. Mexe muito com elas. Então, para elas poderem estar no seu melhor, elas precisam ter a agenda planejada, precisam saber previamente o que vai acontecer. Isso dá alívio para elas poderem desempenhar melhor. Elas são mais produtivas quando elas têm planejamento. Falta de planejamento e organização traz para elas muito estresse. Agora, ela naturalmente então faz o quê? Ela organiza, ela planeja. O melhor funcionamento delas é através do quê? De rotinas bem estabelecidas, um calendário, os horários, tudo. Saber isso vai dar paz de espírito para ela poder desempenhar melhor. O risco agora é quando ela pega esse método que ela fez e funciona super bem para ela e aplica para uma outra pessoa que, por exemplo, não passa nada mal se estiver atrasado, não passa nada mal se a coisa estiver bagunçada. A pessoa fala para mim, tanto fez, não fez diferença nenhuma. E o mais interessante, né, Caleb? Às vezes, além de não fazer diferença pro lado positivo, ainda incomoda, né? Sim, e aí é onde a gente fala que muitos dos nossos pontos fracos, eles vêm da onde? Vêm do uso, às vezes nem de propósito, sem intenção, exagerado do talento. Então, quando você que tem muita disciplina, você gosta de tudo organizado, você começa a exigir que todo mundo seja assim, então vai falar, você é chato, você é general, você é inflexível. Aí, olha, lembra a coisa do rótulo que a gente falou? Aí o pessoal cola o rótulo na tua testa. Mas no fundo, o que era? Era que você estava buscando que os outros fossem como você faz. E aqui o que a gente está tentando falar é o seguinte: ninguém é igual, ninguém é exatamente igual. Para duas pessoas terem o mesmo perfil dos 5 principais temas de talento, quando você responde o teste, a probabilidade é 1 em 33 milhões. Então não espere que a outra pessoa reaja como você. Só que, por outro lado, respeite aquilo que é importante para você. Se você tem a necessidade de organizar, organize. Se você tem a necessidade de poder contar uma história, conte. Se você tem a necessidade de falar com mais gente, quebrar o gelo, animar o ambiente, faça. Isso não é ruim. Só que lembre-se que o grau de tolerância que as pessoas têm em relação a cada coisa é diferente, porque pessoas são diferentes. Então, até um certo ponto, vai ser super gostoso você fazer isso comigo, a partir de um ponto eu não aguento. Só que eu não estou acostumado a lidar com isso. Então, o que eu faço? Ah, você fala demais, você tagarela. Ah, você é muito... Você se acha muito. Ah, você é muito chato. A gente usa todas essas coisas, que é um jeito de meio que falar, olha, você está sendo demais, isso aqui tá me incomodando. Tá saindo do ponto, talvez, na Passou do superutilização não ponto. direcionada de um talento, né? Isso, então a gente vai ganhando maturidade, isso é onde a gente consegue ir para um ciclo mais virtuoso, a partir do momento que você entende aquilo que você faz, que impacto gera na outra pessoa. Essa é a maior diferença. A gente não percebe, então, o que a gente faz, a gente não percebe o impacto que a gente gera no outro. Quando você começa a olhar isso com mais carinho, e por isso que é importante de você pedir feedback para as pessoas, pergunta para as pessoas, puxa, o que eu faço que às vezes eu te perco? Eu estou falando e você perde interesse. Ao invés de você, não gostou do que eu falei, não gosta de mim. Assim, a gente fica imaginando muita coisa. Não, e Gosto. faz muito sentido, muito legal isso aí que você trouxe, Caleb, porque na verdade, eu acho que em vários momentos, eu acho que talvez tenha essa desconexão, né? Do quanto que a gente consegue, de fato, usar o ponto ótimo daquela força, né? O ponto ótimo daquele talento, para de fato ser um ponto de diferencial. Algo que me faz, eu não vou dizer melhor do que ninguém, mas único. Uma pessoa singular, uma pessoa que entrega algo com naturalidade que outras pessoas não entregam. E aí, às vezes, quando a gente tem um talento e ele é mal utilizado, vamos falar dessa forma, ele não vira um ponto forte, né, o Caleb? Ele vira, inclusive, você consegue transformar algo rico em uma fraqueza. Porque aí você é rotulado como algo que você está utilizando em excesso por conta de falta de direcionamento, talvez, né? Autoconhecimento. O que seria isso, hein, Caleb? Autoconhecimento mesmo? Sim, eu acho que é parte autoconhecimento, então, né? Porque você não está percebendo o impacto que você faz, então você acha que está certo e acha que eu estou errado. Ao invés de pensar, puxa, será que simplesmente o que eu fiz, eu gosto tanto disso e eu me empolguei, me perdi e perdi vocês nessa conversa, né? Então, às vezes, eu estou empolgado com a ideia. Não, todo mundo tem que ouvir. É aquele momento nosso interno, né? Todo mundo tem que ouvir, ninguém quer ouvir, mas só você que vai falar, né? Aí quando você começa a interagir mais com o outro, por isso que está presente,
né? Você poder perceber o que eu estou pensando, conversar, não ser só um monólogo, isso ajuda muito. A arte do coaching, né, para aqueles que entendem do coaching sério, no final ajuda você a fazer perguntas que despertem para uma conversa de verdade, em que há uma interação. São perguntas abertas, não tão abertas que é para falar de qualquer coisa, mas elas abrem espaço para novas ideias. Ouvindo um pouquinho mais sobre isso, e eu percebi que a grande dúvida dessas pessoas é, afinal, qual que é o meu talento, sabe? E assim, talvez esse olhar, qual é o olhar que eu preciso ter para eu entender que talvez eu de fato esteja dentro da minha zona de talento, ou que talvez eu forcei tanto que hoje eu faço um pouco bem aquilo que eu poderia talvez ter direcionado energia para outra coisa. Então ainda é duvidoso para as pessoas, sabe, Caleb? Poxa, isso aqui que eu invisto é de fato algo que eu tenho, eu estou, na verdade, expressando meu talento na melhor área, ou se eu estivesse em outro campo eu expressaria melhor, ou teria um aproveitamento melhor. Então eu percebo que essa é uma grande dúvida, sabe? Acho que aqui uma dica é assim, prestando atenção no que você faz, a gente tem algumas pistas naturais para o talento. Então, uma delas é aprendizado rápido. O que é aquilo que você já fez e que meio que ninguém precisou explicar para você? Tem a ver com talento. Você já meio que sabia o próximo passo. Eu gosto de falar que em aula, normalmente é aquela pergunta que você faz, e aí o professor ou a professora fala para você: ah, eu vou falar disso daqui a pouquinho. Você já adivinhou para onde vai, sabe? Ou filme que você já sabe o que vai. Normalmente talento tem a ver com isso, porque instintivamente você já captura um pouco daquilo. Mas não é só isso, né? Aprendizado rápido é uma coisa. A outra é você realmente ter o prazer. Enquanto você está fazendo, o tempo voa. Que atividades que você faz que o tempo voa? O que você fez essa semana? E que você às vezes olhou e falou: uau, já passou uma hora. Você estava tão imerso naquilo que o tempo passou voando. Tem a ver com talento. Outra coisa, outra dica interessante sobre talento é que momentos você fez algo com excelência e que os outros reconheceram. O que as pessoas falam que você faz bem? E às vezes você fala: ah, não tem nada demais, não tem nada demais. Presta um pouco mais de atenção nesse feedback. Porque às vezes lá tem dicas valiosas. A pessoa fala: olha, isso que você faz é legal, eu não consigo fazer igual. Aí você, não é só se esforçar, treina um pouquinho que fica igual. Não necessariamente. Não desvalorize o feedback do outro. Porque sabe o que é interessante? Se não chamasse a atenção da outra pessoa, lembra aquela coisa de marcar? Ela não ia falar para você. Se para ela fosse banal, ela não ia falar para você que é interessante. É que para ela aquilo é especial. Então, se é especial para ela, talvez seja único para você. E Então, a que gente está. talvez ela... Desculpa, pode falar. Só ia falar que a gente está acostumado, quando falarem feedback ruim, né, derem um feedback negativo, aí a gente ouve, né, e fica com raiva, né, sei lá. Mas quando dá feedback bom, a gente despreza. Não despreza o feedback bom. Nossa, pior que é isso mesmo, né, Caleb? Às vezes a gente recebe tipo, uma validação de alguma coisa, né? E aí a gente leva para o lado assim, quer me agradar, né? Nossa, quer ser gentil. Não, né? Acho que a gente pode receber isso melhor até para poder entender de fato como que a gente utiliza, aplica isso a favor, né? Porque eu vejo que tem pessoas que estão talvez dentro sim da sua área de talento, mas talvez não estejam expressando no melhor lugar. E talvez não é o talento que está fora de lugar, talvez seja a expressão daquilo que você faz tão bem que você precisa mudar. Então, isso também é uma questão, né? Sim, e aí, esse é um ponto muito importante. Pergunte-se, você se sente subutilizado? Você se sente subutilizada onde você está? Você poderia fazer melhor aquilo que está sendo feito? Provavelmente você tem talento, porque você está percebendo alguma coisa que não está sendo feita, só que olha só, você está jogando a responsabilidade em cima do seu gestor, da sua gestora, você está esperando acontecer, ao invés de você poder propor talvez essa modificação. Porque para você aquilo já está muito evidente. Tem a ver com algo que você já te incomoda. Lembra? A gente estava falando muito disso. Talento mexe com você. Então, para as pessoas que têm disciplina, elas falam: puxa, podia ser mais organizado isso aqui. Bem, essa é a sua oportunidade de brilhar. Por que você não ajuda a organizar para mostrar para as pessoas o que pode acontecer? Ah, você é criativo e tudo. Ah, puxa, o pessoal aqui está muito quadrado, eu tinha que inventar mais coisa. E aí? Então, traga para o grupo ao invés de reclamar. Né? Aqui a gente sempre fica conversando. Seja proativo, então. Você percebe alguma coisa, busca fazer a diferença onde você está. Quem sabe, aí tem a oportunidade de você não se sentir subutilizado e, mais que isso, você pode brilhar e a pessoa pode falar: oh, então faz mais disso, porque isso aqui é bom, ficou bom, hein? Ficou bom, hein? Sabe?
Muito legal. O Thiago está falando aqui, ó, que estou aqui aprendendo com vocês, atendendo clientes, isso é desorganização. Talvez seja um tema de talento de conexão, né, Caleb? E aí, tem a ver? Então, agora, é super legal, quando a gente fala de ponto fraco, o que que é? É algo que é uma barreira ao seu desempenho. Está atrapalhando você prestar atenção na gente e conduzir essa conversa? Se você sentir que não está conseguindo aproveitar direito, aí é um problema. Agora, se não, você está conseguindo curtir, está atendendo bem, você consegue fazer as duas coisas. Parabéns. Tem gente que não consegue, tem gente que consegue. Então, assim, é essa a diferença que tem. Ao invés da gente olhar por, é desorganizado, o que... Esses rótulos não importam, percebe? O que a gente está tentando trazer aqui, o importante é o quê? Você está conseguindo fazer as coisas? Você está se sentindo energizado? Está te Muito ajudando a ser interessante. melhor? Muito legal, né, Caleb? Porque realmente é isso, né? Eu acho que talvez a gente se acostumou demais a ser colocado em formas. A gente se acostumou demais. É, E parece que a gente quer aceitar um espaço que separaram pra gente que é menor do que a gente é. Então, às vezes, eu acho que é muito isso que você falou, sabe? Às vezes, cara, tá te atrapalhando? Tá te incomodando, Thiago? Se não tiver, possivelmente você tá dentro de uma área que é de uma área de prazer, que tá tudo bem para você. Porque realmente tem pessoas, eu vejo que sim, existem muitos estudos que provam N coisas, gente, a respeito, por exemplo, da multitarefa, né? De você tá aí fazendo uma coisa, atendendo outra e dividindo a sua atenção. Só que depende que tipo de verdade que você traz e de desenvolvimento que você teve ao longo da sua vida e que vai te direcionar. E, tipo, eu consigo ter bom desempenho dessa forma e, poxa, eu não consigo. Então, assim, eu acho muito interessante essa questão de trabalhar de fato com as coisas que te trazem resultado. Aí, quando falo de resultado, parece que a gente está falando só de trabalho, mas a gente consegue atribuir esses resultados, mensurar na vida, né, na família, uhum, a gente consegue mensurar os nossos resultados e a aplicação dos nossos talentos em qualquer coisa, porque o talento não é algo para ser usado no trabalho. O talento não é algo para ser usado como líder, né? Não é algo para ser usado como gestor ou como liderado. Eu como liderado tenho os talentos corretos. Você tem talento como ser humano, como uhum. pessoa, a aplicar, a investir seu tempo e seu esforço para poder desenvolver e alcançar alta performance. Essa alta performance não é no trabalho, é na vida, né, Caleb? Exatamente. Uma das coisas mais legais que a gente tem em relação ao talento é que você consegue ser mais de você em diferentes lugares. O que muda é parecido com quando você vai mexer no som, uma equalização. Olha, no trabalho eu vou usar alguns talentos mais ou menos, dependendo da necessidade. Desde em casa eu vou usar os mais ou menos, mas você continua sendo você. Você não precisa vestir máscaras ou ter papéis muito diferentes, no sentido de, puxa, eu virei outra pessoa, né? Cheguei em casa, eu sou uma pessoa, no trabalho eu sou outra. As pessoas, quando olham, falam, não é possível que é a mesma pessoa. Não. Aqui o que a gente está falando é seja você de forma autêntica, entendendo como fazer esses ajustes, de como a sua expressão pode ser melhor no ambiente profissional, com a família, com os amigos, mas você vai ser você e você vai pensar, puxa, que legal. Olha que bom você poder ser você e não se preocupar então, porque não vai ser isso que vai, não vão ser esses rótulos então que vão determinar quem você é. Caleb, você falou uma coisa que agora, que na mesma hora eu pensei, porque eu tenho certeza que todo mundo aqui já viveu essa experiência com uma pessoa. De ter uma pessoa que no ambiente profissional é de uma forma e em casa é de outra. O que eu entendo a partir disso é que em algum desses dois lugares a pessoa não é natural. Em que Uhum, sentido? Não no sentido do rótulo, não estou dizendo que ela tem que ser nada. Eu estou dizendo que talvez em algum desses dois ambientes, porque para ela ser tão diferente assim, sendo que a base dela é a mesma, é que algo que ela faz talvez não faça sentido para ela, talvez não seja gostoso, talvez não seja prazeroso, e talvez ela não consiga encontrar essa alta performance, sabe? Quando ela tem tanta diferença assim, porque essa diferença normalmente é provocada por um desconforto. Você não é, uhum. você não tem essa diferença. Eu estou super feliz, eu trabalho transbordante e cheguei em casa mal-humorada. Existe um desconforto em algum ambiente, mas talvez provocado por você não ser o seu melhor, o seu natural, aquilo, a sua essência não está em algum desses dois lugares, né, Caleb? Faz sentido? Sim, sim, faz sentido. Aqui, o questionamento, né, que nós podemos nos fazer é, sabe quando você fala, eu tenho que ser assim aqui? Eu tenho. Esse eu tenho, ele tem uma força muito grande, porque de alguma forma é alguma regra que está construída e que você se esquadrinhou e falou, opa, eu tenho que, senão
Então, desconstruir um pouco desse eu tenho e falar, espera aí, mas tem mesmo? Por que que tem? O que que já aconteceu, né? Testar, aí você começa a experimentar mais, se eu for mais assim? Então, uma coisa super legal, né? Agora um exemplo real para ficar mais concreto para vocês, né? Quando eu descobri, né, que o meu quinto talento era relacionamento, na hora eu falei, mas isso aqui não me ajuda no trabalho, né? E relacionamento é um talento que tem a ver com gostar de amizades mais profundas, de buscar ter mais autenticidade, genuíno, sabe? Alguma coisa assim, né? Não ficar na conversa rasa. Aí quando eu olhei aquilo, eu falei, não, isso aí para minha vida pessoal, tranquilo, sou eu. Mas no trabalho não dá para ficar misturando pessoal com profissional, então esse negócio aí não me ajuda em nada. Olha que coisa, eu acabei de ver um talento e eu falei, eu tenho o quê? O meu eu tenho que ser profissional no trabalho, eu tenho que, né? Agora, a gente não consegue escapar de quem a gente é natural, a gente se trai nessa hora, porque a nossa natureza é forte, a nossa essência se expressa de maneiras diferentes, e se a gente reprime muito ela, ela se exprime de algum jeito, né? Eu comecei a olhar melhor para as questões dos relacionamentos no trabalho. Não, mas espera aí, eu sempre construí boas amizades no trabalho. Para mim é importante ter amigos no trabalho. Então é uma mentira que eu estava me contando de que no E que profissional não tem a ver, percebe? E também muito cultural, né, Caleb? Que inclusive a Gallup em pesquisa provou até o contrário disso, né? Mas há anos atrás, você, por exemplo, que foi gestor de grande corporação e tudo mais, o que era falado é os relacionamentos mais fortes vão te atrapalhar. Quando você precisar tomar uma decisão, você não vai saber o que fazer, Caleb. Então, olha, abre mão disso. Caleb, seja mais frio. Caleb, você está se envolvendo demais. E aí você vem com esse peso dessa cultura de várias outras pessoas em cima de você e te dizendo o que você tem que fazer. E talvez você fique ali inibido, sem ter uma tendência maior de não se expressar, né? De não se colocar no meio exatamente como você é, né? E assim, ó, Exatamente. relacionamento é meu primeiro talento, não brinca não. Então, tá vendo? Aí, quando a gente entende, por isso, algo que é muito natural para a gente, e você começa então a aceitar que aquilo pode ser útil, você começa a ver possibilidades novas. Então, o que é legal é que você, estudando os casos de sucesso que você tem, e essa aqui é uma recomendação para todos, quando a gente trabalha coaching de pontos fortes, desenvolvimento baseado em pontos fortes, a ideia é você estudar casos de sucesso passado para você poder acertar mais para frente. Você fala, afinal, o que funcionou? É olhar com muito carinho aquilo que funcionou para você refinar cada vez mais. Aquilo que não funcionou, você não repete, claro, você tem que aprender, né? Tem que aprender com os erros também. Você aprende mais com os acertos, porque daí você vai cada vez refinando a sua técnica, aquilo que você vai fazendo, que é aquela sua marca registrada. Então eu percebi, puxa, com relacionamento é isso, eu sempre marquei, olha que engraçado, eu sempre considerei, não, hora do almoço eu posso fazer o que eu quiser. Então, eu sempre marcava almoço com colegas, com gente que era do meu círculo de trabalho, e aí eu conhecia essas pessoas melhor. Então, era como se eu dissesse, olha, agora que eu não preciso ser profissional, eu posso ser no pessoal, era o meu talento falando. Mais para frente eu entendi, não, mas eu estou fazendo networking direto, então. É que eu nunca fiz de propósito isso. Mas as pessoas vão falar, mas como é que você conhece tanta gente? O pessoal gosta de você? Não sei, talvez seja esses almoços. Mas eu sempre encarei aquilo como, agora é tipo happy hour, né? Agora é fora do expediente, eu posso ser mais eu. Mas no final, não, se a gente integra mais a vida, a coisa fica mais interessante. E daí esse convite também que a gente faz com os talentos. Integra mais a sua vida, sabe? Não separar, eu aqui, não. Vai integrando, é você. E você vai ajustando. Em alguns lugares vai ser melhor, em alguns lugares você vai dar mais risada, outros você vai ser um pouco mais sério, mas ainda é você. Nossa, é muito legal você trazer isso, sabe, Caleb? Porque quando você fala a respeito, por exemplo, de que o almoço era tão natural para você, que você. Onde que eu fiz esses amigos? Talvez no almoço. Era tão natural e tão prazeroso que você pensava que, inclusive, você estava fazendo o que você queria em um momento seu de descanso e de lazer, e aí que a gente percebe que é, de fato, é uma zona de talento, né? Essa naturalidade, esse prazer que vem junto, né? Perfeito. E aí, olha só que engraçado, né? Agora você falando, vamos trazer disciplina de volta, né? Para a gente amarrar aqui o conceito. Pessoas que têm disciplina alta, então elas precisam de muita ordem, elas precisam ter previsibilidade. Olha, disciplina para mim está lá embaixo, é o 26 dos 34. Agora, quer saber? Quando eu estava, então, trabalhando lá no banco, a agenda que eu tinha certinha era de todos os meus almoços. Eu já marcava com antecedência, semanas antes. Quando é que você pode almoçar? Vamos lá, já estava marcadinho. Sem ouvir, minha agenda era toda bagunçada, vai aparecendo as coisas, eu sou super flexível em relação, mas minha agenda de almoço eu já tinha, olha só que engraçado, porque para mim era importante.
E olha que interessante, né? Não é que você estava usando um talento fora da sua base, né? É que para você exercer aquilo que fazia sentido para você, você utilizou, você inseriu uma organização, uma habilidade que, na verdade, é um reforço do seu talento. Você não saiu fora da sua área, né? Tipo assim, né? Da sua área de atuação de talento. Do Exatamente. tema. Então, olha que interessante. Pessoas que têm talentos diferentes, elas vão ter motivações diferentes, às vezes para fazer quase a mesma coisa. Qual é a sua motivação? Não precisa ser igual à minha. E aí, usa ferramentas de apoio, pessoas para te ajudar também. Você vai ver. Se pessoas, então, não tivessem, por exemplo, realização. Realização é um talento que tem a ver com a pessoa ter acabativas, gosta muito, trabalha duro, né? Você vai, então a pessoa não tem realização, ela não faz nada, né? É uma inútil. Não é verdade. Né? Assim, com todos os talentos a gente pode brincar um pouco disso, né? Igual a empatia também, né? Empatia é uma capacidade de leitura da emoção alheia. Pessoas que têm empatia alta, coitado, se você não tiver, é um monstro, então, né? Não tem sentimentos, você é um robô. Não, não é verdade, né? Então, assim, a ausência de talento não significa, então, que você é o contrário daquilo, ou não estamos falando da ausência, mas ele está por último, não significa, então, que você não pode ter certos comportamentos, ou que você não pode fazer certas coisas. Você é um ser humano, você é mais complexo do que isso. As pessoas pegam o resultado, às vezes, do teste ou olham para suas próprias vidas e fazem essa avaliação de uma maneira mais subjetiva, nem subjetiva, né? Mas manual, vamos falar assim, fazendo realmente uma relação, né? Descrevendo ali quais são seus prazeres, as coisas que elas fazem com naturalidade, que elas conseguem resultado, enfim, fazendo dessa forma. E aí, quando sai o resultado, ela se coloca a pensar, né? E aí? Mas eu não queria esse talento, eu queria outro talento, porque o livro Sete Hábitos de Pessoas Eficazes, putz, meu talento não está lá. E aí eu quero ter o talento que está no hábito de pessoa de sucesso, eu quero ter o talento que os grandes empresários têm, os grandes empreendedores, os grandes, enfim, o grande em alguma coisa. E normalmente as pessoas querem se colocar dessa forma, né? O que deu certo para ele vai dar certo para mim, e esses talentos eu não quero, não vou usar, não me serve, isso não é para mim, sem enganação eu errei. Então, tem sim, né? Tem alguns assim, né, que até aí a gente está falando como se fosse uma espécie de rotulagem mesmo, tem gente que acha que é legal, né? Então tem estratégico, quem tem estratégia, estratégico é legal, hein? Porque é valorizado, você pensa, estratégia, né? Aí você vai falar, tá bom, vamos pensar então quem que é um bom executivo, um bom líder, um bom empreendedor. Você desenha um ser sobre-humano. A pessoa se comunica bem, ela tem as melhores ideias, ela faz o network com todo mundo. Então, assim, ela dominaria o mundo se pudesse, né? Assim, basicamente porque ela tem capacidades que ninguém mais tem. E aí a gente começa a olhar, não, mas eu só tenho isso. Bem, o estudo da Gallup, né, que a gente tem mais de 50 anos de pesquisa, mostra que as pessoas mais bem-sucedidas, o que elas têm de diferente é que elas sabem usar suas características naturais para poderem dar certo. Elas, no fundo, alavancam suas capacidades naturais, pedem ajuda naquilo que elas não têm facilidade, entendendo que tem outras pessoas que vão ser melhores do que elas, e essas parcerias e um grupo forte é o que vai fazer a diferença. Aquele mito de uma pessoa que fez sozinha, não existe ser humano que fez tudo sozinho. Não existe. Às vezes existe a pessoa que você está vendo na frente, mas mesmo figuras grandes, né, a gente pega o Steve Jobs, tem o Steve Wozniak construindo máquina junto com ele. É que, infelizmente, nessas duplas, sempre um é mais famoso, né? Você pega o Walt Disney, o irmão dele, o Roy, era o cara que fazia as contas. O Walt era um doido que inventava a coisa. Se não tivesse o irmão cuidando da contabilidade, da administração, estava quebrado, entendeu? Só que quem que fica famoso, né? Sempre tem o mais famoso. Então, se a gente começar a olhar a história com mais carinho, não existe essa pessoa que fez tudo sozinha. Isso é um alívio, porque no final, o que a gente entende? Precisa ter pessoas diferentes para complementar para poder fazer dar certo. Parceria, colaboração. A gente vive num mundo complexo. Você querer resolver ser tudo para todo mundo, bem, vai viver mais vidas então, né? Quem sabe aí resolve, mas agora do tempo que a gente tem aqui, melhor, junta com alguém que faz algo melhor que você. Você faz algo melhor, muito melhor que outra pessoa faz algo muito melhor do que você, e quer saber, vocês dois juntos vão muito mais longe. Forças complementares, né, Caleb? Sim, exatamente. Muito bacana, e vamos fazer aí uma série falando sobre talentos, que eu tenho certeza que vai abrir a mente aí, né, o Caleb, para tantas coisas que a gente tem para falar a respeito
da gente se permitir ampliar a mente, mudar essa cultura e sair desse ambiente onde a gente está sempre cobrado pelo que a gente não tem, onde a gente está sempre sendo apontado pelos nossos gaps, as nossas fraquezas. E aí, dentro desse contexto, a gente não se desenvolve, a gente passa uma vida cansada, a gente passa uma vida, talvez, com frustrações, porque a gente não alcança exatamente aquilo que a gente quer chegar, e talvez até pior, né? Quando a gente alcança, eu acho que é até pior. Você alcança aquilo que você achava que você queria, e aí você percebe que não fez o menor sentido. Então, talvez seja um convite para isso, né, Caleb? Exatamente. Acho que aqui a possibilidade que o autoconhecimento traz, especialmente utilizando pontos fortes como ferramental de apoio, é você começar a ver o que faz sentido para você. É você não ficar mais preso a fórmulas de sucesso, a fórmulas de outros, e que os outros podem estar felizes com aquilo, mas não necessariamente isso vai deixar você feliz, realizado. A gente está buscando aqui um viver na plenitude, né? E a plenitude seria o quê? Você poder viver usando aquilo que você naturalmente faz de melhor, aquilo que te motiva, que te energiza, aquilo no qual você encontra propósito. Não é uma profissão específica, não é o que você está fazendo hoje. Se vocês olharem as pesquisas, o Fórum Econômico Mundial já mostrou, 2030, mais de 50% dos empregos vão desaparecer. Imagina agora, então, se você fixa para você, olha, eu serei isso, eu sou isso. Se daqui a alguns anos, que vem rapidinho, sumir sua profissão e um robô fizer, o que você vai ser? Então não vale a pena, né? Não vale a pena a gente se segurar em alguns rótulos, mesmo até de profissão, porque se as coisas mudarem, o que você vai fazer? Então você pega seus talentos e fala, opa, o que eu posso fazer agora nesse mundo novo que vai utilizar minhas qualidades? Você vai aprender, você vai agregar conhecimento, técnica, experiência, claro, isso vai precisar. Mas o talento você vai levar para qualquer lugar. Nossa, Caleb, uau, muito legal. E eu acho que é isso mesmo, né? Um convite para a gente poder ampliar nossa mente a respeito de todas as potencialidades que a gente tem dentro da gente e que durante muito tempo ficaram limitados a questões profissionais, né? Tipo, eu nasci para ser líder, eu nasci talvez para ser engenheiro, para ser médico, e as pessoas durante muito tempo tiveram essa crença, sabe? Alguém nasceu para ser médico, alguém nasceu para ser cantor, alguém nasceu com talentos mágicos e incríveis para tal e tal coisa, e talvez a gente não perceba que nós temos talentos mágicos e incríveis, né, Caleb? E que a gente não olha para isso, né? E talvez até, acho que é muito cultural, né, Caleb? Até esse olhar para o outro, né? O quanto o outro é mais incrível do que a gente, né? E a gente talvez não se olhe, né? E que algumas posições vão ter mais destaque, lá que é legal. Se eu estiver lá, assim que eu vou ser feliz. Talvez não, às vezes você nem ia gostar. Às vezes você olha para aquilo, talvez você queira um pouco do sentimento que a pessoa está tendo, mas você não quer passar pelas experiências que ela tem, ou mesmo o preço que ela está pagando por aquilo. Então, acho que aqui são experiências, né, para a gente refletir conosco e refletir em grupo, né? Por isso que o convite é legal dessas conversas, para que não fique uma coisa só entre a gente, mas fica no grupo, né? Acho que a gente tem um crescimento quando a gente consegue compartilhar e pensar juntos, porque daí também não fica numa perspectiva única. Às vezes a gente está meio solitário com essa pensar umas coisas, imagina umas coisas, né? O quanto que às vezes a gente só quer aquela sensação que o outro está vivendo, aquela, sabe, aquele sentimento que aquela pessoa está ali no final talvez no topo da montanha dela, ou talvez em alguns momentos específicos da vida, e talvez a gente não conhece aquele caminho e a gente se ilude por conta dessa forma que quiseram colocar a gente, e a gente acha que aquela pessoa passou por um processo XPTO qualquer e, na verdade, a gente não sabe o preço que a pessoa está pagando e se aquilo que de verdade ela está vivendo, se eu também estou disposto, né? Nossa, isso aí foi bom, foi sensacional, viu? Legal, né? E é isso, então.